Olá! Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre perdão. O que é perdão? Perdão não é um sentimento, mas sim uma decisão. E quando a gente resolve perdoar, a gente tira de dentro de nós todo aquele ódio, todo rancor, toda mágoa e buscamos uma vida liberta de todos esses sentimentos e que brote nela alegria, paz, felicidade, harmonia. É isso que acontece quando nós decidimos perdoar, esquecer as mágoas e dar um passo à frente. Nós vemos que Jesus, em Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 35, ele dá ali uma lição, né, sobre a questão do perdão para todos nós. Porque o que acontece naquela leitura ali de Mateus capítulo 18? Pedro questiona Deus quantas vezes ele deve perdoar o seu irmão. E ele pergunta a Deus, são 7 vezes que eu devo perdoar meu irmão? E aí Jesus Cristo responde para ele, não, 7 vezes não, 70 vezes 7. E ali Deus ainda traz uma ilustração de uma parábola de um servo, né, que foi perdoado a sua dívida pelo seu senhor. Mas quando chegou o momento em que esse servo deveria perdoar o seu conservo, ou seja, o servo que ele tinha, ele não teve a mesma piedade, ele não teve a mesma compaixão. Pelo contrário, ele atormentou a vida daquele conservo e não perdoou a sua dívida. Ele não teve a mesma atitude que o seu Senhor tinha tido com ele de compaixão. Então Jesus Cristo faz essa comparação e diz o seguinte, que assim é o nosso Pai Celestial, que à medida em que nós somos perdoados, nós também devemos perdoar. E a gente vê isso bem nítido, de uma forma bem clara para nós, em Mateus capítulo 6, quando ele ensina a oração do Pai Nosso. O que acontece ali naquela oração, naquele ensinamento da oração do Pai Nosso? Primeiro, Jesus nos mostra que no início daquela oração é que o nosso Deus ele está acima de tudo. Ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser exaltado. Depois, em seguida, ele mostra que Deus é o Deus da nossa providência, né? E logo após ele diz o seguinte, que nós somos perdoados à medida que nós perdoamos nossos devedores, porque nós somos perdoados na mesma medida. Porque ele diz assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, quando nós declaramos isso, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, eu estou pedindo a Deus que Ele me conceda o perdão dos meus pecados, porque nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós aborrecemos a Deus de alguma forma, seja em palavra, seja em atitude, seja em pensamento, mas de alguma forma a gente faz algo que entristece o coração de Deus. Mas o que nós fazemos? Nós fazemos a nossa oração e pedimos a Deus perdão. E quando nós pedimos perdão diante da oração do Pai Nosso, a gente pede a Deus que nos perdoe da mesma forma, da mesma medida que nós perdoamos nossos devedores. Então, quando a gente fala sobre essa passagem, que é uma passagem muito ampla e muito clara sobre o perdão, nós entendemos o seguinte, que nós precisamos também abrir o nosso coração para perdoar. Ou para pedir perdão também. Porque existem pessoas que querem ser perdoadas, mas elas não querem perdoar. E existem pessoas que não gostam de pedir o perdão. Ele erra, ele sabe que ele errou, mas ele é muito orgulhoso para chegar a alguém e pedir o perdão. Então, nós precisamos ter um coração aberto para que Deus possa penetrar em nós e nós precisamos ter a atitude de pedir perdão no momento em que é necessário. E nós anotamos aqui algumas consequências da falta de perdão. Nós colocamos aqui assim, ó, a falta do perdão nos tortura.
impede de alcançarmos o perdão de Deus, retém a resposta das nossas orações, ofusca a nossa visão, distorce o pensamento e nos leva a ver as falhas dos outros, nos impedindo de ver as nossas falhas. Porque, queridos, todos os seres humanos são falhos. Nós falhamos a todo momento. Só que quando nós não alcançamos a decisão de perdoar qualquer delito que a pessoa faça contra nós, o que acontece? Nós nos enchemos de rancor, a nossa alma, de amargura, de ódio. E aí o que acontece? A nossa visão, ela fica cega, nós perdemos a visão. E quando nós perdemos a visão, nós perdemos esse discernimento que eu tenho as falhas e as pessoas também falham. Então, nós somos sujeitos a errar. Mas quando você erra e pede perdão, e quando você perdoa, você abre o seu coração e se liberta de qualquer mágoa, de qualquer rancor, de qualquer ódio. E ainda eu coloquei aqui ainda assim, ó, a ausência do perdão ainda nos impede de procurar o melhor para o nosso relacionamento, seja ele conjugal, com filhos, com amigos. Quando existe alguma coisa, alguma situação em que você não consegue perdoar, você sempre volta no mesmo lugar. Por quê? Porque aquela ferida, você não deixou ela cicatrizar, porque você não perdoou. Às vezes você briga com o seu esposo, ele fala uma palavra e depois ele vem e te pede perdão, mas você fica remoendo aquela palavra. Ou você fica remoendo aquela atitude. Uma vez que você decidiu a perdoar, se você decidiu a perdoar, você precisa esquecer. Esquecer como? Quando eu falo de esquecer, é você olhar, é como se você se machucasse, olhasse para a cicatriz. Sabe que a cicatriz está ali, sabe o motivo daquela cicatriz, mas ela não dói mais. Então, quando ela não dói mais, você não precisa falar mais sobre ela. Se você perdoou, se você teve a decisão de perdoar, você precisa esquecer. Porque senão você não consegue avançar no seu relacionamento. Porque você diz ter perdoado, mas todas as vezes que acontece alguma situação de discórdia entre vocês, o que você faz? Ou o que ele faz? Lança em rosto algo que já era para estar o quê? Esquecido, sarado, sanado. A mesma coisa com filho ou com amigo. Se fez algo que te entristeceu, se você perdoou, você não pode lançar novamente aquilo em rosto. Imagine se nós pecássemos, Deus nos perdoasse e fosse lançando em nosso rosto todas as vezes aquilo que nós já fizemos no passado. Imagina você cometer um pecado pela manhã, pedir perdão a Deus e chega à noite, chega no dia seguinte, no outro dia, Deus estivesse trazendo em sua memória aquilo que você cometeu. A Bíblia diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais, ou seja, porque alcançamos o perdão. Mas lembre-se que nós somos perdoados à medida em que nós perdoamos. E também eu anotei aqui algumas doenças que são causadas pela falta de perdão. Porque nós chamamos de doenças psicomáticas, que são doenças que começam na mente e afloram no corpo. E traz pra gente o quê? Reações desconfortáveis. E detalhe, existem pessoas que têm certas reações que até a medicina desconhece. Por quê? Porque é a ausência de perdão. A ausência do perdão, ela provoca doenças na alma.
que às vezes você faz exames, os médicos investigam de diversas formas, passa por diversos profissionais e eles não conseguem alcançar um objetivo para saber o que você tem. Por quê? Porque a ausência de perdão, o rancor, o ódio, a mágoa está ali te ferindo, te machucando, te maltratando e você está aprisionado nessa situação. E aí, nós colocamos aqui o seguinte: segundo os estudiosos, essas enfermidades controlam tanto a vida das pessoas que acabam prendendo várias outras juntas, uma espécie de corrente maligna. Por quê? Porque na medida em que você não perdoa, em que você é dominado por algum tipo de enfermidade, você não é só você que fica afetado. As pessoas que estão ao seu redor também são atingidas. E algumas doenças que nós citamos aqui é ansiedade, é depressão, opressão, paranoia, toque, loucura e até o suicídio. Olhe que uma ausência de perdão pode ocasionar na sua vida. Você fica uma pessoa amargurada. Por quê? Porque o tempo passa, os dias passam, você tem momentos de alegria, mas é como se você saísse daquele mundinho ali, fosse para o mundo de liberdade, mas daqui a pouco você voltasse para a sua prisão. Então, nós dizemos o seguinte, que quando você não perdoa, o prisioneiro é você. Porque muitas das vezes as pessoas te pedem perdão, você abre a sua boca e diz assim, tá, perdoado. Mas você está lá remoendo aquilo. A pessoa que te pediu perdão e você falou que está perdoado, ela segue a vida dela. Mas você continua preso àquela situação que você já deveria ter liberado o seu coração. E aí, nós precisamos entender que o que Jesus Cristo nos chamou para nós sermos livres. E essa liberdade, muitas das vezes não é alcançada pela ausência do perdão. E existem pessoas que não perdoam as outras, existem pessoas que não perdoam ela mesma por algo que ela cometeu. Mas se Jesus já te perdoou, seja livre. Vá em frente, alegre o seu coração, viva o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para você nessa terra. Viva isso, acredite nisso, que se você fez algo e que você não consegue se perdoar, se Jesus Cristo já te perdoou, você é uma pessoa totalmente livre, totalmente liberta. Então saia dessa cadeia, saia dessa prisão e vá viver uma vida de liberdade. E nós colocamos aqui, ainda, a falta de perdão a uma ofensa leva o indivíduo a ter uma dupla personalidade. O que a gente quer dizer com isso? Existem pessoas que são ofendidas por alguém. Ela é ofendida. A pessoa percebe que ofendeu, pede o perdão. Ela de boca perdoa. E aí, mas lá dentro, ela ainda está remoendo aquela situação. Então ela vive uma vida de dupla personalidade. Por quê? Porque às vezes ela trata aquela pessoa bem, mas na verdade ela ainda está ofendida. Ela ainda está se sentindo dolorida com aquela pessoa. Ela não consegue ser uma pessoa autêntica. Perdoar é decidir viver acima do rancor. Você já imaginou alguém morando dentro de você que você não quer que ela esteja? É assim quando você não perdoa. Existe o ódio, o rancor, a
a mágoa, tudo isso vivendo dentro de você, mas que você não quer que esteja dentro de você, mas você carrega isso. Existem pessoas que carregam isso, é como se fosse um troféu, porque aonde ela vai, ela carrega essa mágoa, esse rancor, essa tristeza, em todo o tempo da vida dela. E isso não é um prêmio, isso é uma doença, isso é uma dor, porque ela te fere, ela te machuca. Ela tira você do seu estado normal. Então decida, é decisão, decida perdoar. Independente da situação, independente da causa, decida perdoar. Ah, mas eu não consigo. Ore a Deus, faça um propósito com Ele, jejue, consagre a sua vida. Pede a Deus para te ajudar a se libertar dessa prisão, porque tem te aprisionado. Nós, quando demos uma palestra sobre perdão, já encerrando aqui, aconteceu uma situação, depois que nós demos a palestra, fizemos uma dinâmica, e a dinâmica era como se fosse um ato profético. Depois que nós falamos sobre o perdão, a pessoa fazia como um ato de estar entregando aquilo que estava magoando, aquilo que estava lhe ferindo, aquela situação, a pessoa que ela não tinha conseguido perdoar, ela lançava em um local, né? O ato era um ato, tipo um ato profético, e a pessoa pegava e se esvaziava daquela situação. E depois nós ficamos sabendo que existia uma moça que participava daquela palestra, que tinha perdido o marido há anos. E o que aconteceu? O marido dela, no dia em que ele faleceu, ele veio dizer para ela que ele tinha uma outra família. E ela não sabia que ele tinha uma outra família. E nesse mesmo dia, aquele homem faleceu. E ele pediu perdão a ela, mas ela... tá, naquele ato de morte, tá. Mas ela não tinha conseguido perdoar, e o homem já estava morto, mas ela não conseguiu perdoar durante anos. E naquele ato profético, ela conseguiu, ela contou que quando ela foi lançar aquela situação que estava em seu coração, lhe ferindo, lhe magoando há tantos anos, ela se sentiu livre e liberta. Por quê? Porque ela teve a decisão, ela decidiu abrir mão desse rancor, desse ódio, dessa situação que estava lhe causando tanto desconforto. E aí ela se sentiu livre. Sabe aonde acontece muito essas questões de ausência de perdão, para encerrar? É num lugar bem próximo da gente, na nossa família. Existem pessoas que se perdoam no ano novo e brigam no carnaval. E aí ficam de mal aquele tempo todo. Aí chega no outro ano novo, com aquela emoção, né, do ano novo, de vida nova. Aí a pessoa pega, se abraça, perdoa. E é uma festa. Mas quando chega no carnaval, brigam de novo. E muitas das vezes pela mesma situação. Por quê? Porque não houve o perdão de verdade. O perdão não foi liberado. O perdão não é você de boca dizer, eu te perdoo. Mas o perdão é você se libertar. É você se libertar do rancor, do ódio, da mágoa e viver uma vida plena de felicidade em Deus. Faça como o salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque quando Deus cria em nós um coração puro, nós aprendemos a perdoar aquele que nos ofendeu, a perdoar aquilo que de repente você fez e você não conseguiu se perdoar. Mas quando você pede a Deus que crie em você um coração puro, toda essa dor, todo esse ódio, toda essa mágoa, todo esse rancor é lançado fora e você pode viver uma vida livre, deixar de ser um prisioneiro para ser uma pessoa livre. Então, decida a perdoar sempre e que Deus vos abençoe
Um grande beijo no seu coração.